Oi, eu sou a Lucil e depois de séculos eu voltei. Eu não estava conseguindo mais gravar vídeos por conta da rotina da faculdade, que tá bem puxada. Então eu acabei meio que abandonando aqui, já faz no mínimo meio ano que eu não posto mais nenhum vídeo falando sobre algum livro. Então, no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre um dos meus livros favoritos do mestre do horror, Stephen King. Sim, eu estou falando de It, um livro que foi lançado na década de 80 e que é um trambolho de 1104 páginas mais ou menos, que é um dos meus favoritos da vida e que, apesar dos pesares, ele é simplesmente tudo e ele é incrível para mim. É um dos meus livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Todo esse universo foi criado ao longo do livro. A maldição de Derry, inclusive. A maldição que é desenvolvida durante o livro, que é uma das melhores maldições que eu considero, do King verso que eu considero. Junto com a maldição do Hotel Overlook, de O Iluminado. Bom, sem mais delongas, eu vou começar falando da sinopse do livro. Bom, o livro é dividido em duas partes, a parte infantil e a parte adulta dos losers. A parte infantil começa no ano de 1958 e já começa com o George indo pro bueiro com o barquinho dele e as galochas dele. E ele acaba encontrando o Pennywise no bueiro e acontece o que você já imaginava. Ele acaba sendo devorado pela coisa. O George era irmão do Bill, e o Bill ficou devastado com isso. Isso acabou piorando a gagueira dele, se não me engano. Ele não gaguejava tanto assim antes de perder o irmão dele. Ele gaguejava sim, mas era mais moderado. E se descobre que tem uma entidade que tá vivendo aí. Eu vou chamar de entidade, ninguém sabe. Na real forma da coisa, vou deixar quieto aqui. Mas não é sobre o palhaço. O It se transforma no maior medo de cada de cada pessoa. Então sim, ele aparece de diversas formas durante o livro. Dá pra citar várias aqui, mas vamos deixar quieto. Algumas acontecem no filme, mas no livro é bem mais nítido nisso. E esses acontecimentos acabam unindo o Bill a outras 6 crianças. E eles acabam formando o Clube dos Otários. O Clube dos Otários, ele é formado pelo Mike, o Bill, o Ben, a Bev, o Rich, o Ed e o Stan. Eles acabam fazendo uma amizade bem consistente. E a amizade abordada no livro é uma das mais lindas que eu já vi. E é construída de um jeito. O livro fala para mim, fala sobre amizade, principalmente a amizade dos losers. E o jeito que eles se unem para caçar a coisa e destruir ela. Bom, sem mais, vamos falar agora sobre o ciclo da coisa. O ciclo, a coisa hiberna por cerca de 27 anos. Não é bem exato. Às vezes acontece por mais tempo, às vezes menos. E ele acaba acordando a cada 27 anos para se alimentar, principalmente de crianças e do medo delas. Ele se alimenta do medo delas, na verdade. E a cidade de Derry tem uma maldição. Eu vou falar um trecho que fala no livro, que fala basicamente o óbvio. Quem mora em Derry nunca mora de verdade. Isso é um fato. A maldição de Derry é construída pouco a pouco. Você acaba conhecendo tudo e é um universo incrível. Principalmente se for para
se for para pensar que a coisa existe desde o início de tudo, desde o início do universo. Sim, vamos dar um pequeno spoiler, a cidade de Delhi é a coisa. A coisa é a cidade de Delhi. E tem uma maldição lá, principalmente envolvendo esquecimento. As pessoas que saem de Delhi, elas acabam não lembrando tanto assim. Lembrando das coisas que aconteceram lá. Acabam se esquecendo. Isso acaba acontecendo com praticamente todos os losers. Menos o Mike. Porque ele permaneceu lá, se tornou bibliotecário. Bibliotecário de Delhi e passou a investigar os ciclos da coisa, para entender ela e tudo mais. E em 1985, se não me engano, ele acaba ligando para cada um dos losers para avisar que a coisa voltou. E eles voltam para a cidade para derrotar a coisa, pelo menos boa parte deles, sem querer dar spoilers, mas acontecem algumas coisas bem. Também temos o Henry Bowers, que é um dos seres mais nojentos e intragáveis do livro, juntamente com o pai dele, que é um lixo. Os dois são lixos. E ele acaba servindo de capacho da coisa para matar cada um dos losers, para impedir que eles enfrentem a coisa. Sim, ele acaba ficando internado num tipo de manicômio por um bom tempo. Ele volta e acaba atacando os losers. Vou ficar quieta para não dar mais spoilers. Leiam o livro. Também temos um dos casos que mais me chocou no livro, foi o caso dos irmãos Corcoran, ou a Concoran, eu acho que é Corcoran. Enfim, a maioria das pessoas sabe, que leu o livro sabe de quem que eu tô falando. E essa parte do livro me deixou bem chocada e triste, principalmente por conta do pai lixo dos garotos. E vemos que nesse livro tá cheio de personagens que são a própria escória da humanidade. E um dos irmãos acaba sendo morto pela coisa também. Depois de fugir de casa por conta do pai abusivo. Não é bem pai, é padrasto. Mas ele sempre chama ele de pai também no livro. Bom, eu não poderia não citar a cena polêmica de It. Sim, é bem essa cena que eu tô falando. Aquela cena que acontece quase no final do livro, faltando umas 50, 60 páginas pro final do livro. E é uma cena que, pra mim, é um delírio coletivo. Assim como pra maioria do fandom do Stephen King. E é uma cena que nem o próprio King sabe justificar o porquê dela. Não preciso nem falar nada o quanto essa cena é intragável. E o quanto todo mundo fala dessa cena e que não gosta dela. E ninguém, eu nunca vi, pelo menos, alguma pessoa decente passar pano pra essa cena. Bom, eu não gosto do final do livro, assim como muita gente. Existem algumas pessoas que gostaram. Sim, eu concordo que o final dele foi redondinho e não deixou pontas soltas. E que era um final para acontecer. Mas pra mim, ele não foi um final digno pros losers. Eu achei que eles mereciam um final muito melhor, muito mais digno para eles. Vou ficar quieta sobre o final. Mas a maioria das pessoas já sabe. Mas eu vou evitar. Mas eu já dei alguns spoilers, mas eu não vou dar tanto assim. Até porque eu já tô quase no final da resenha.
Então não tem mais muito o que falar. Então, por isso eu considero o final do capítulo 2 do filme, que foi lançado em 2019, melhor que o final do livro, porque o final do filme eu achei ele muito mais digno para os losers e tudo mais. Quanto o final do livro, para mim, ele não foi tão digno assim para eles. E muita gente acha isso, outros discordam, isso é algo super normal. Cada um tem interpretações diferentes sobre. Bom, a resenha é isso, e agora eu vou falar sobre uma pergunta que me fazem direto. Nunca li nada do Stephen King. Posso começar por It? Bom, isso depende. Cada pessoa tem o seu ritmo, a sua preferência e o jeito que vai se adaptar aos livros. Existem pessoas que se adaptaram perfeitamente a It, sendo a primeira leitura de algum livro do Stephen King. Mas existem outras pessoas que não, que é a maioria dos casos, que acaba pegando o livro para ler, para começar It, e acaba abandonando o livro no primeiro capítulo, principalmente por ele ser um livro denso e pesado. Que isso é algo que eu concordo, ele não é algo para qualquer um. Eu não recomendaria ele como primeiro contato com o King. Ele é um livro maravilhoso, um dos meus favoritos do Mestre King, juntamente com A Dança da Morte, que é outro trambolho dele. Como vemos, eu gosto muito de alguns calhamaços. Mas eu não recomendo eles para se iniciar Stephen King, principalmente por eles serem densos e pesados. E para indicar livros que eu considero ótimos para começar Stephen King, eu indicaria começar por Carrie, Salem, Misery, O Cemitério. Cemitério, inclusive, foi um dos meus primeiros contatos com o King e eu passei mal lendo. As pessoas ficam tipo, meu Deus do céu, como assim? Mas é um livro que passa uma vibe muito pesada, carregada, e é o mais pesado desses que eu citei aqui. Também tem Joyland, que é ótimo para começar King, apesar dele fugir um pouco da essência do King, já que ele é muito mais um suspense e tudo mais, enquanto o King geralmente fala aborda o terror psicológico, que é aquele terror abordado aos poucos. Ele vai sendo construído aos poucos, e por isso muita gente acaba considerando os livros um pouco maçantes e detalhistas, mas é nesses detalhes que se constrói o terror psicológico. E eu particularmente adoro esse gênero, principalmente por isso. Também eu posso citar aqui um multiverso do King, que praticamente todos os livros dele se passam no mesmo universo e é tudo conectado. E a saga A Torre Negra é a que mais tem conexões com esse multiverso, que mais tem conexões com outros livros do multiverso. Uma saga incrível, mas eu não recomendo ela para começar a ler King também. Principalmente por achar que não dá para aproveitar tanto a grandiosidade que é A Torre Negra, não lendo outros livros que são conectados com isso. Dá para entender os livros assim, mas para aproveitar melhor eu não indicaria começar pela saga A Torre Negra. Bom, eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Eu não sei quando vai ser, mas até lá. Tchau!